Oi gente de novo, aqui é o Bruno, de volta com mais uma história sinistra. O relato de hoje é tenso, cheio de momentos de pura agonia e medo. Vamos falar sobre um homem que foi sequestrado por uma seita e acabou cara a cara com o mal em forma de espíritos. Já prepara o like e se inscreva no canal, porque essa é uma daquelas histórias que você vai querer ouvir até o fim. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, racional até demais, talvez. Mas naquele dia, tudo mudou. Era uma noite como qualquer outra, voltando do trabalho, quando meu carro começou a falhar. A estrada estava deserta, cercada por árvores altas e a única iluminação era o farol fraco do meu veículo, que insistia em falhar. Resolvi parar e ver o que estava acontecendo, achando que era apenas uma pane simples. Eu estava tão errado. Foi rápido demais. Quando me dei conta, 3 homens me cercaram. Rostos cobertos por capuzes, armas em mãos. Não tive chance de reagir. Me amarraram, jogaram-me em uma van preta, e a última coisa que vi antes de apagarem as luzes foi a lua pálida por uma fresta do porta-malas. O silêncio dentro da van era quase insuportável. Podia ouvir o som abafado de vozes lá na frente, mas não conseguia entender o que diziam. Quando acordei, estava em um lugar completamente diferente. Um lugar que parecia retirado de algum pesadelo antigo. O chão era de pedra fria, e a única luz vinha de velas dispostas em um círculo ao meu redor. Eu estava preso, amarrado a uma cadeira no centro. O cheiro de incenso era sufocante, e aquelas vozes, as mesmas que ouvi na van, agora murmuravam em algum canto escuro do ambiente. Bem-vindo ao verdadeiro mundo, disse uma voz grossa, enquanto um dos homens se aproximava. Seu rosto estava coberto por uma máscara de couro, e ele carregava um cetro antigo. Ao seu lado, várias figuras encapuzadas rodeavam o altar, todos eles murmurando palavras que eu não entendia, em uma língua que parecia corroer o ar ao meu redor. Eu tentava gritar, mas algo estava errado com minha voz. Era como se o pavor tivesse roubado meu fôlego. Meus olhos tentavam se ajustar à escuridão, mas só conseguia ver vultos, sombras que se moviam nas paredes, e o que eu enxergava não fazia sentido. Uma coisa estava clara, não era apenas uma seita comum. Eles não estavam apenas cultuando. Eles estavam tentando invocar algo. Você foi escolhido, disse a voz mais uma vez. Foi escolhido para ver o mal de verdade. Não as sombras que espreitam nas histórias. O verdadeiro mal, aquele que habita entre nós, invisível aos olhos dos tolos. Meu corpo estava congelado, mas a minha mente gritava. A sensação era como se eu estivesse prestes a cair em um abismo sem fim. E então, veio o silêncio. As palavras cessaram. O único som que restava era o da minha própria respiração, que agora estava ofegante. De repente, o ar ao meu redor ficou pesado, opressor. Senti algo se mover, algo que eu não conseguia ver, mas que estava lá. Senti. Era como se o próprio ambiente estivesse sendo devorado por uma presença invisível. Os murmúrios dos homens ao meu redor se transformaram em gritos, mas eu não via mais ninguém. A escuridão engoliu tudo. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, naquele limbo. Minutos, horas, dias. O tempo parecia não existir mais. Quando meus olhos finalmente se ajustaram ao vazio, eu o vi. Uma presença se materializou diante de mim, como uma sombra sem forma definida, mas imensamente poderosa. Não era humano, não era desse mundo. Era o mal. Eu sentia seu olhar perfurando minha alma, mesmo sem ter um rosto. Era algo primordial, algo que estava além de qualquer explicação. E ele falava, não com palavras, mas com uma voz que ressoava dentro da minha mente, com uma força que fazia meus ossos doerem. Eu sou a escuridão que sempre esteve aqui. Ele sussurrou na minha mente. Eles me servem, mas nunca me viram de verdade. Você verá. Você será o que leva o medo para o mundo. Tentei gritar, mas minha voz estava presa, esmagada pela presença dele. Ele estendeu uma mão, ou algo que parecia uma mão, na minha direção. Quando tocou minha testa, tudo dentro de mim pareceu queimar. Era uma dor que eu não sabia ser possível. E no meio dessa dor, vi rostos. Rostos distorcidos, gritando, olhos vazios. Espíritos, almas perdidas. Eles estavam lá, aprisionados ao mal. Eram parte dele. E agora eu também seria ponto, mas algo aconteceu. Talvez eu tenha desmaiado, ou talvez algum último resquício de humanidade dentro de mim tenha resistido. Quando acordei, estava sozinho, na floresta, exatamente onde meu carro havia quebrado. Só que algo estava diferente. Tudo parecia mais escuro, mais distorcido.
Eu não estava mais na mesma realidade de antes. Eu corri, sem saber para onde, até encontrar uma estrada. Um caminhão passou e me deu carona até a cidade mais próxima. Mas o pesadelo não acabou ali. Desde então, sou seguido por sombras. Sinto sua presença em todos os lugares que vou. Às vezes, posso vê-los na minha visão periférica, apenas esperando, observando. E quando durmo, os espíritos me visitam, sempre gritando, sempre me chamando. Eu escapei daquela seita, mas eles me deixaram marcado. Deixaram algo dentro de mim. E agora, não há para onde fugir. Não importa onde eu vá, o mal me encontra. Eu achei que o pior havia passado. Os dias seguintes ao meu sequestro foram nebulosos, como se minha mente estivesse tentando bloquear o trauma. Mas o mal que eu tinha visto naquela noite não havia me deixado em paz. Começou devagar, quase como se fosse minha imaginação pregando peças em mim. Sons ao longe, sombras que pareciam se mover na periferia da minha visão. Eu tentava ignorar, me convencer de que tudo não passava de um pesadelo. Mas naquela noite, o mal voltou. Eu estava exausto, a mente pesada com os acontecimentos recentes. Quando finalmente caí no sono, fui acordado de repente por um frio que parecia cortar até meus ossos. A casa estava completamente escura, mais do que o normal, e algo parecia diferente. Eu senti sua presença antes mesmo de ver. Algo estava ali, no canto do meu quarto, uma sombra que se destacava no breu. Meus olhos tentavam focar, mas a figura parecia se misturar com a escuridão. Era alta, esguia, mas não humana. Não tinha forma definida, como se estivesse em constante movimento, distorcendo o espaço ao seu redor. Meu coração começou a bater descontroladamente, e naquele momento, soube que o mal que encontrei naquela seita não havia me deixado. Ele estava me caçando. Eu tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. O medo me paralisava de uma forma que eu nunca havia sentido. O quarto ficou pesado, o ar parecia ter sido drenado, e tudo o que restava era aquele som abafado, como se milhares de sussurros ecoassem ao meu redor. De repente, a figura avançou. Ela estava sobre mim, como uma sombra viva, sufocante, que absorvia toda a luz ao seu redor. Eu não conseguia respirar. Era como se algo invisível estivesse me apertando, comprimindo meu peito. Eu tentava gritar, mas minha voz estava presa na garganta, como se o próprio ar tivesse sido roubado de mim. Então, senti uma pressão na minha cabeça, como na primeira vez, quando o mal me tocou durante o sequestro. Era como se estivesse tentando me invadir, entrando na minha mente, na minha alma. Imagens horríveis passaram diante dos meus olhos. Eu via os rostos dos espíritos, aqueles que estavam presos ao mal, gritando em agonia, chamando por mim. Eles queriam me arrastar para a mesma escuridão. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu sabia que, se não fizesse algo, ele me levaria desta vez. Eu lutei contra aquilo com tudo o que tinha. Não sei de onde veio a força, mas num último esforço, consegui mexer meus braços e agarrar algo, uma vela, que estava sobre a mesa ao lado da cama. A chama, mesmo pequena, pareceu criar uma barreira entre mim e aquela coisa. O mal recuou, como se a luz o ferisse. A pressão aliviou por um momento, e eu pude respirar. O espírito, ou seja lá o que fosse, começou a se dissipar, mas eu sabia que não havia ido embora de verdade. Ele estava por perto, esperando, rondando. Naquela noite, eu não dormi mais. Cada vez que fechava os olhos, sentia aquela presença se aproximando de novo. O quarto parecia ter voltado ao normal, mas eu sabia que o mal estava à espreita. Os espíritos, os mesmos que eu vi na seita, agora estavam me perseguindo. Não importa onde eu estivesse, eu o sentia. Dias se passaram, e cada noite era um novo teste de resistência. Toda vez que o sono chegava, eu sentia o mal tentando se infiltrar em minha mente. Não era mais apenas um pesadelo. Era real. Eu comecei a evitar dormir, com medo de que um dia ele me pegasse desprevenido. Mas sabia que não poderia escapar para sempre. Não sei como, mas ele ainda está conectado a mim. Como uma cicatriz invisível, a presença do mal se manifesta, vez ou outra, tentando me quebrar. E o que mais me assusta é a sensação de que, a cada noite, ele se torna mais forte, mais próximo, mais determinado a me levar para onde os outros estão presos no vazio, onde os gritos não são ouvidos e a escuridão é eterna. E é isso, pessoal. O mal não deixou esse homem em paz, e parece que ele está sendo caçado por algo muito além da nossa compreensão. Se gostaram do relato de hoje, deixem aquele like,
Compartilhem com os amigos e não se esqueçam de ativar o sininho para não perder os próximos relatos. Nos vemos no próximo vídeo. Boa noite, se conseguirem dormir.